Pessoal, continuando aí, ó, então encontrar a inclinação da reta tangente à função tal no ponto 1, 0. Então toda vez que falar de reta tangente, né, lembrar que a equação vai ser alguma coisa do tipo y igual a mx mais n. Esse m aqui, né, o valor do m, é o valor do coeficiente angular, né? Como se trata da reta tangente, o coeficiente angular é a mesma coisa que a derivada da função. E o coeficiente angular da reta tangente também pode ser dito inclinação da reta. Então, pedir o coeficiente angular da reta ou a inclinação da reta é a mesma coisa. Beleza? Então, é calcular a derivada. Então, vamos lá. Qual que é a derivada da função, então, para a gente calcular isso aí? Vai ser o limite, né, de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, a gente vai repetir aqui, ó, limite, né? Limite. E aqui, ó, esse f de x mais h aqui é a gente copiar a função f de x, que é essa aqui, trocando x por x mais h. Então, vai ficar aqui, ó, 3, então 3, menos 2 vezes. Aí, como era menos 2 vezes x, agora vai ficar menos 2 vezes x mais h. Menos x ao quadrado, então vai ficar x mais h ao quadrado. Ou seja, eu copiei a função f de x, que é essa de cima, trocando x por x mais h. Beleza, aqui eu vou continuar, ó, menos. E agora eu vou pegar essa função do jeito que ela é e colocar aqui, ó, isso é o f de x. Eu vou colocar ela do mesmo jeito, ó, 3 menos 2x menos x ao quadrado, tudo isso dividido por h, com h tendendo a zero. Beleza? Vou desenvolver isso aqui, ó. Vai ficar limite de 3, que é esse cara aqui, né? 3. Menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 2 vezes h é menos 2h. X mais h ao quadrado é quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Só que como tem esse menos aqui, ó, aí vai ficar menos x ao quadrado, menos 2xh e menos h ao quadrado. Esse menos com 3 é menos 3, esse menos com menos 2x é mais 2x, e esse menos com menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado, né? Mais x ao quadrado, sobre h. Então, eu vou colocar isso aqui tudo sobre h, com h tendendo a zero. Só que o 3 vai cancelar com menos 3, o menos 2x vai cancelar com mais 2x, o menos x ao quadrado vai cancelar com x ao quadrado. Então, o que sobrou aqui, ó, em cima, que é esse termo e esse termo, todos eles têm o h. Então, eu vou colocar o h em evidência na parte de cima. Então, ó, menos 2h, se eu tirar o h, vai sobrar o menos 2, né? Aqui, ó, menos 2xh, se eu tirar o h, vai sobrar o menos 2x. E menos h ao quadrado, se eu tirar um h, vai sobrar menos h, dividido por h. Cancela esse com esse. Nessa expressão aqui, o h que sobrar eu troco por zero. Então, vou trocar esse h por zero aqui, ó. Vai dar menos 2 menos 2x. Então, isso é a derivada da função, ou seja, é a inclinação. Vamos voltar aqui em cima, vou até colocar o enunciado aqui embaixo, só para lembrar o seguinte. Pediu a inclinação, né, no ponto aqui, ó. Olha o ponto que a gente está trabalhando aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, quer dizer que eu vou pegar essa função aqui e vou trocar o valor de x pelo valor de x do ponto, que é 1. Então, trocando o valor de x por 1, aqui vai ficar assim, ó, f' de 1 é igual a menos 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 2 com menos 2, então a inclinação que o exercício está pedindo aí é igual a menos 4. Beleza? Tá, mais um exemplo aqui, ó. Vamos encontrar a equação da reta tangente a essa função no ponto que foi dado. Beleza. Encontrar a equação da reta tangente, então, y igual a mx mais n. Para encontrar a equação da reta, eu preciso achar o valor do m e o valor do n. Porém, como a gente está trabalhando com a ideia de equação de reta tangente, para achar o m, basta fazer a derivada da função. Então, eu vou montar aqui o limite, ó, limite, né? É uma fração. A parte de cima, a primeira coisa que eu faço é copiar a minha função, trocando x por x mais h, né? Então, é isso, sempre isso. Primeiro, coloca o limite aqui em cima, sempre troca na função o x por x mais h. Menos, depois copia a função do jeito que ela é, raiz de x, sobre h com h tendendo a zero. Lembrando que isso aqui sempre vai dar uma indeterminação, né?
Como eu vou trabalhar essa indeterminação aqui? Ó? Como trata-se de uma raiz, de uma fração que tem raiz, eu vou pegar essa função, vou colocar ela aqui embaixo, aqui, ó. Vou colocar ela aqui para a gente trabalhar essa função. Vou pegar só aqui, ó, raiz de x mais h menos raiz de x sobre h. Aqui, ó, em cima é como se isso aqui fosse a e que isso aqui fosse b. Então é como se fosse a menos b. Então eu vou multiplicar a parte de cima por isso aqui, que é a mesma coisa que a mais b. Só que se eu multipliquei isso aqui em cima, eu também tenho que multiplicar isso aqui embaixo, ó, beleza? Então vai ficar assim. Aqui em cima, né, essa multiplicação aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, olha só. Quando a gente tem a menos b vezes a mais b, isso sempre vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, a menos b vezes a mais b, eu já vou colocar que vai dar isso aqui ao quadrado, que é x mais h, menos o b ao quadrado, que vai dar x. A parte de baixo eu vou só repetir, ó, o h, que é esse cara aqui, e essa expressão aqui, ó, raiz de x mais h mais raiz de x. Ó. Cancela menos x com x. Aqui vai sobrar, então, ó, h em cima e embaixo h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Ó. Cancela h com h. E aí, depois que cancelou h com h, o que sobrar eu vou voltar para dentro da palavra limite. Então, aqui, eu vou continuar até aqui em cima, ó, limite, né? Limite com h tendendo a zero. Observe que aqui aparece a palavra limite aqui também, por isso que eu posso falar que é igual. O que sobrou aqui? Ó? Como eu cancelei esse h aqui de cima, é como se fosse 1h, então eu vou colocar 1 aqui. E embaixo era raiz de x mais h mais raiz de x. Ó. Aí agora eu vou substituir o h por zero. Quando eu substituir esse h por zero aqui, ó, que vai dar zero, vai sobrar então 1 sobre raiz de x mais raiz de x é 2 raiz de x. Então isso aqui é o valor do m. Só que se a gente observar aqui, nós estamos trabalhando na função com x igual a 4. Se o x é igual a 4, para achar esse valor de m aqui, então eu vou trocar o x por 4. Ó. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre raiz de 4 é 2, vezes 2, então aqui vai dar 1 sobre 4. Beleza. O exercício pediu para a gente encontrar a equação da reta. Então nós acabamos de achar o valor de m, que é igual a 1 sobre 4. Então eu vou trocar aqui, ó. Vai ficar x sobre 4 mais n. Então troquei o m por 1 sobre 4. Para achar o valor do n, sempre que a gente já achou o valor do m, para achar o valor do n é só você fazer o seguinte, é só você pegar esse ponto aqui, ó, no caso aqui o ponto no nosso exercício é o 4 e 2, e substituir na sua função. Então, ó, o ponto é o 4, 2, ou seja, eu vou trocar o valor de y por 2 e eu vou trocar o valor de x por 4. Aí vai ficar assim, ó, 2 é igual a 4 sobre 4 mais n. 4 dividido por 4 é 1. Esse 1 passa para cá, fica menos 1. Então, a gente descobre que o valor de n é igual a 1. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou trocar o n por 1. Ó. Então, eu vou trocar esse n por 1 aqui. Ó. Então, a nossa resposta vai ficar assim. Ó, y igual a x sobre 4 mais 1. Lembrando o seguinte, ó, toda vez que você tem a equação da reta com y isolado, ela é chamada de equação reduzida da reta. Isso é resposta. Isso é resposta. Só que, às vezes, no livro aparece a resposta na forma da equação geral. A equação geral basicamente é o seguinte, ó. Primeiro, como tem 4 aqui, eu vou multiplicar os dois lados por 4. Então, y vezes 4 vai ficar 4y. Multiplicando isso aqui por 4 vai ficar só x. Multiplicando isso aqui por 4 vai ficar 4. Vou passar o 4y para cá. Então, vai ficar x menos 4y mais 4 igual a 0. É a mesma equação. Essa aqui é a mesma equação. Então, a equação que a gente tinha era essa aqui, ó, x sobre 4 mais 1. Então, como eu disse, isso aqui é chamado de equação reduzida. Quando a gente passa tudo para o mesmo lado, como está aqui, ó, aí isso aqui é chamado de equação geral da reta. Só que são formas diferentes de escrever a mesma forma, a mesma coisa, né? Tanto isso quanto isso está correto aí como resposta.